Não adianta negar. Todas nós temos medo em alguma área da nossa vida, não é verdade? Medo de perder alguém, algo ou alguma posição. Medo de não dar conta, de não conseguir ser mãe de uma maneira boa o suficiente. Medo de falhar ou fracassar. Medo de passar vergonha, medo da opinião do outro, medo de ser criticada. Medo do que estão pensando ou falando de nós. Medo de algumas pessoas ou do poder que elas exercem sobre nós. Medo de ser enganada, traída, decepcionada, de não ter nossas expectativas correspondidas. Medo de ser rejeitada. Medo de ameaças, de brigas, de assaltos. Medo de não ter o que comer, de não ter roupa para vestir, de não ter dinheiro para pagar as contas do mês. Medo de morrer, medo de ficar doente ou inválida, medo de perder o casamento ou os filhos, medo de perder o emprego, medo de falir ou de não realizar os sonhos, de não conseguir, enfim, são tantos medos que nos rodeiam diariamente, não é verdade? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. A verdade é que o medo nos paralisa diante de algumas situações. Eu posso falar com propriedade desse assunto porque grande parte da minha vida eu senti medo. Medo de tudo e de todos, um medo absurdo, patológico mesmo, de imaginar inclusive coisas que não existiam, de ter o meu coração acelerado, as minhas mãos suarem, uma sensação de desespero, de opressão tomava conta de mim. Pela psicologia, eu poderia ter sido inclusive diagnosticada em muitos momentos com síndrome do pânico, por exemplo. Mas então, como eu venci e como continuo vencendo alguns medos que aparecem diante de mim? Bom, não dá para dizer que existe uma receita pronta, mas há sim algumas ações e linhas de pensamento que você pode construir que vão te ajudar muito nos momentos de crise. Bom, primeiro é importante você entender exatamente isso. As crises, elas se manifestam esporadicamente como resultado de algo muito intenso, uma pressão, uma cobrança, uma ansiedade ou um estresse muito forte que você esteja vivenciando agora ou que você tenha vivido há pouco tempo. Há pessoas que, quando estão debaixo de forte pressão emocional, elas se saem muito bem, com atitudes bem resilientes que todos à sua volta ficam surpreendidos. Mas, de repente, sem mais nem menos, meses depois do que essa pessoa viveu, a crise de pânico se instala e ela não consegue entender por que está vivendo aquilo se o pior já passou. É exatamente isso, porque cada pessoa tem um tempo para digerir e para eliminar todos os sentimentos que foram acionados no momento da tensão. Algumas pessoas só conseguem liberar tudo isso meses depois. O mesmo ocorre com o luto. Há pessoas que lidam aparentemente bem com a perda, mas anos depois caem doentes, depressivas, sem entender o motivo, já que faz tanto tempo que ela viveu aquele trauma. Mas quando vivemos traumas, o nosso inconsciente, ele tem o padrão de usar um sistema de defesa onde ele reprime, onde guarda essa dor para tentar evitar que você sofra constantemente. A questão é que mesmo reprimindo e recalcando as informações, ainda assim elas têm o poder de continuar controlando você até que você lide com essas informações de maneira consciente. E cada pessoa tem um tempo para lidar com essas informações. Então, o meu conselho aqui para você é: escreva os seus medos num papel, todos eles, todos os medos que você possui. Peça para Deus te ajudar e trazer a memória, inclusive. Aí você vai escrever o seguinte: qual a pior coisa que pode acontecer se esses medos seus se concretizarem? Depois você vai escrever como você se imagina nessa situação. Você se imagina desesperada ou você se imagina sendo consolada e fortalecida por Deus, pelo seu Pai Celestial? Aqui você já pode começar, inclusive, a trabalhar a sua fé. Será que a sua fé não é o bastante para crer que Deus vai te guardar, te proteger e mesmo que você tiver que enfrentar o pior, será que você não crê que Deus vai estar com você? Olha, eu não estou dizendo que é gostoso passar por aflições não, viu? Longe de mim. Eu já vivi anos de aflições e muitas perdas. Eu já estive numa UTI com a minha filha
quando era bebezinho, entubada por mais de 40 dias, sem chance nenhuma dela sobreviver. Eu vi o milagre ocorrer bem diante dos meus olhos, mas não foi um processo fácil passar por isso. Afinal, eu tinha 20 anos de idade apenas, sem mãe, sem sogra, sem sogro, sem ajuda de ninguém, somente eu e meu esposo passamos por isso e Deus. Não foi fácil, não mesmo. Foi a pior dor e o pior momento da nossa vida. Lembro que as notícias, os diagnósticos e os prognósticos eram sempre os piores possíveis. Mas eu não posso dizer que eu não senti a mão forte e poderosa de Deus me carregar no colo muitas vezes. A dor iminente da perda era muito real, era palpável todos os dias as notícias da possível morte da minha filha. Mas eu precisei fazer a minha parte, crer de uma maneira sobrenatural. E mesmo que ela não tivesse sobrevivido, eu sei que Deus ia continuar nos sustentando e nos fortalecendo. A vida é cheia de desafios, de perdas, de dores e nós não temos como controlar essas coisas. Nos resta apenas crer e nos apoiar em Deus. Eu gosto de um ensinamento que aponta que a Bíblia tem 365 versículos falando sobre medo na Bíblia, um para cada dia do ano. Isso já mostra que nós teríamos que enfrentar nossos medos de uma maneira diária. E a melhor arma, sem dúvida, é a fé, porque sem a fé é impossível nós vencermos. Nesse vídeo, eu falei da base principal para vencer o medo, que é a fé, porque a fé é o contrário do medo, ou pelo menos é a fé nas coisas boas, porque tem gente que diz que o medo é a fé no medo, é você acredita tanto na coisa ruim que se torna aquilo, né? Então, use a palavra de Deus como uma aliada para reforçar a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Separe versículos que falem de fé, de esperança, de coragem e que combata o medo. Anote esses versículos em locais estratégicos, em papeizinhos, põe na porta do seu guarda-roupa, no espelho do banheiro, na cozinha e declara todos os dias até você vencer o medo. No próximo Drops Emocionais, eu vou te dar algumas ferramentas importantes que vão te ajudar a combater os maus pensamentos que tentam te sequestrar nos dias da crise. Então, a gente vai continuar esse assunto aqui sobre como vencer o medo, tá? Outra coisa, assista pregações, assista ministrações no YouTube, vá à sua igreja, assista aos cultos e vá enchendo a sua mente de palavra de Deus, porque se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então leia em voz alta e você vai ouvir também os versículos bíblicos e também assista ministrações, anote, enfim, eu tenho certeza que aos poucos a sua fé vai sendo renovada. Se esse vídeo te abençoou, então dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita para receber todas as vezes que for avisada, coloca lá no sininho para você receber todo o conteúdo e compartilha com outras pessoas para também abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.